Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre 6 atos do STF e da Polícia Federal contra a manifestação de domingo, que constituem ilegalidades e, em conjunto, atos de perseguição. Nós precisamos sempre dizer, quando a gente falar desse assunto, que críticas às instituições são legítimas. Críticas não são ataques, críticas são formas de você construir e fortalecer instituições, especialmente aquelas que decidem em última instância ou em única instância, como o STF, em relação aos quais não cabe recurso. A única coisa que nós podemos fazer para aperfeiçoar o sistema e as decisões é justamente reclamar, é criticar. 2 vieram antes da manifestação, aconteceram na sexta-feira. Um deles foi o discurso, o recado mandado pelo Supremo, de que, no sentido de que o Bolsonaro não poderia falar um ai, não poderia criticar o Supremo, que seria preso. Um segundo ato que veio por meio de um recado foi o fato de que a Polícia Federal infiltraria agentes na manifestação. Depois a gente vai passar para o dia da manifestação, que vai ser o terceiro ato, que foi a detenção ou ainda a prisão ilegal de um jornalista português que veio ao Brasil para cobrir a manifestação. Depois da gente falar desse jornalista português, esse ato, o terceiro ato do dia da manifestação, a gente vai passar para 3 atos posteriores, os últimos, o quarto, o quinto e o sexto, que aconteceram depois da manifestação. A gente vai falar da intenção da Polícia Federal de usar a fala do presidente Bolsonaro contra ele no inquérito. A gente vai falar ainda da intenção de se colocar Silas Malafaia como investigado. E, em sexto lugar, a gente vai falar da intenção de se investigar a origem dos recursos que bancaram a manifestação. Então vamos lá começar, pessoal. Vamos falar dos 6 atos que constituíram ilegalidades do STF e Polícia Federal em relação à manifestação e que juntos trazem um quadro muito claro de abusos, de arbítrios e de perseguição política. Essa é a conclusão a qual a gente vai chegar, já estou adiantando aqui, mas vamos analisar um a um, porque mais importa aqui a gente tratar dos fatos, da análise jurídica, para que vocês possam compreender o que está acontecendo e formar a opinião de vocês sobre o que está acontecendo. Vamos lá, primeiro ato. Veio antes da manifestação. Na sexta-feira, o jornal O Globo divulgou um recado de ministros do Supremo Tribunal Federal. E, gente, é tão absurdo que eu decidi transcrever aqui e ler para vocês. Porque se alguém me falasse que isso saiu na imprensa, eu ia ficar com o pé atrás. Eu ia dizer, não pode ser verdade. Abre aspas. Há um consenso, acordo entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte, criticar, gente, não é atacar, não é injuriar, não é caluniar, não é difamar, não é praticar golpe, não é incitar crimes contra a corte, não é incitar violência, não é pregar qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa, não. Criticar asperamente a corte. Há um consenso entre ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, ele poderá ser preso imediatamente. Preso por criticar. Presta atenção. Diz ainda um ministro do Supremo com mais rigor do que os demais que formaram consenso nessa direção que a gente falou. Abre aspas. Ministro falando. Se ele falar um ai do Supremo, ele vai preso. Vou repetir. Se ele falar um ai do Supremo, ele vai preso. Ai, ai, ai. Gente, isso aqui é coisa de ditadura. Isso aqui é coisa de país autoritário. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é absurdo por 3 razões. Vamos considerar 3 hipóteses. Primeira hipótese. O STF considerou prender Bolsonaro em flagrante. Mas para você prender em flagrante, você precisa de um crime. Criticar não é crime. Criticar, por mais dura que seja a crítica, não é crime. Isso é exercício constitucional da liberdade de expressão, enquanto a gente tiver a Constituição no Brasil. Que a gente chega um momento que a gente passa a duvidar se ela vale, embora a gente ainda tenha uma Constituição. Criticar não é crime, por mais dura e áspera que seja a crítica. É um consenso internacional que quanto mais alta é a autoridade que está sendo criticada, menor é a sua esfera de direitos, mais estreita é e mais tolerante ela tem que ser em relação a críticas. E quando você chega, então, a autoridades que são chefes de poder, elas têm que ser muito mais tolerantes a críticas do que outras autoridades. E o que eles estão dizendo aqui é que se Bolsonaro criticar, seria preso em flagrante, mas não tem crime. Então isso seria um tremendo abuso, é um absurdo tremendo. Não cabe em nenhum lugar do nosso direito isso. Não cabe em nenhum lugar de um país democrático, de uma civilização avançada, algo como isso. Isso é digno de Venezuela, de Nicarágua, isso é digno da China, da Rússia, mas não de qualquer nação que se pretenda civilizada.
Vamos para a segunda possibilidade e hipótese diante desse recado do Supremo. A segunda possibilidade é que o Supremo queria prender preventivamente. Se ele fizesse críticas ásperas, o Supremo ia prendê-lo preventivamente. Mas olhem o que diz a lei sobre a prisão preventiva. A lei, ao tratar da prisão preventiva, ela fala expressamente lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, tinha separado aqui, mas não achei fácil, então eu vou tratar direto aqui de memória. A lei no artigo 312 do Código de Processo Penal é clara, dizendo que para você prender alguém preventivamente, precisam existir prova de que o crime aconteceu, ele chama de prova de materialidade, e ainda indícios de que uma determinada pessoa é autora de um crime. Indícios de autoria, como a gente fala. Então, para que o Supremo pudesse prender, ele precisava provar que um crime aconteceu e que Bolsonaro provavelmente era o autor. Além disso, precisaria de outros fundamentos, mas eu quero ficar nessa primeira parte só. Precisaria, então, provar crime e provar que é autor. Mas, ora, esses dois requisitos são os requisitos que são as exigências para alguém ser acusado criminalmente. Ou seja, se está presente esses dois elementos, Bolsonaro já teria sido acusado. E se Bolsonaro não foi acusado, logo não estão presentes esses dois elementos, essas provas do crime e prova de autoria, e ele não poderia ser preso preventivamente. Então, essa segunda possibilidade também conduz a um tremendo abuso, algo incompreensível num país democrático, no Estado de Direito, no Império da Lei. Vamos para a terceira possibilidade. Vamos supor, então, que o Supremo, ao dizer isso, ele não queria efetivamente prender, porque não cabe prisão em flagrante, não cabe prisão preventiva. O Supremo queria apenas intimidar Bolsonaro. Vamos lidar com essa terceira hipótese. Mas intimidar Bolsonaro é um crime. E os ministros do Supremo estariam fazendo nada mais do que praticando um crime por si só, que é o crime de constrangimento ilegal. É um crime previsto no Código Penal. Se você digitar aí Código Penal, der um Ctrl F e pesquisar constrangimento ilegal, você vai encontrar a descrição do crime, que é mais ou menos assim: constranger alguém a fazer ou a não fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Ou seja, alguém só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude da lei. Se você quer obrigar ela passando por cima da lei, contra o que a lei determina, contra uma determinação legal, uma permissão legal para a pessoa agir, você está praticando um crime de constrangimento ilegal. Então, em qualquer das três hipóteses que você lide com esse recado que o Supremo mandou por meio do jornal O Globo, colunista Lauro Jardim, na sexta-feira de manhã, por qualquer ângulo que você olhe, essa fala é absurda. E ainda o jornalista disse que existe um consenso entre os ministros. Gente, isso é mais absurdo ainda. Em que país que a gente está vivendo? Esse é o fim do mundo, pelo menos é o fim da democracia, como a gente entende democracia e Estado de Direito. Então, o que a gente vê são algumas instituições, em nome supostamente uma defesa de democracia e Estado de Direito, minando o próprio Estado de Direito e a própria democracia. Esse é o primeiro ato que a gente está mencionando em relação às manifestações do domingo, o primeiro ato ilegal, que foi essa intimidação em relação à manifestação. Mas teve ainda um segundo ato prévio, que foi ilegal, praticado pelo STF ou pela PF, a gente está abordando dos dois aqui, praticado na sexta tarde, saiu na Veja, uma nota dizendo que a Polícia Federal infiltraria policiais federais dentre os manifestantes naquela manifestação. Isso é coisa de país autoritário. Qual é o papel da Polícia Federal, que é uma polícia investigativa, não é uma polícia que está lá para evitar roubo, evitar furto? Quem faz isso é a Polícia Militar. O que a Polícia Federal estava fazendo numa manifestação da oposição política? Oposição política ao governo. Polícia, um braço subordinado ao presidente da República, subordinado ao governo. O que é que a Polícia Federal estaria fazendo num ato da oposição política ao governo? Que tipo de irregularidade que eles poderiam estar lá querendo apurar? Isso é um absurdo. A Polícia Federal age depois de um crime acontecer. A não ser que a gente esteja vivendo agora num Minority Report, como aquele filme em que se antevêem crimes que vão ser praticados e se age lá. Agora, se é para evitar um crime, é a Polícia Militar, não é a Polícia Federal. Então, o que me parece é que a Polícia Federal está sendo aparelhada contra a direita, contra a oposição, contra Bolsonaro, contra a manifestação que aconteceu no domingo. Talvez até essa mensagem, esse recado foi passado como um modo de se intimidar e desestimular o comparecimento das pessoas ao domingo, porque é tão absurdo que a gente fica começando a levantar hipóteses para tentar entender o que está acontecendo. Terceiro ato, muito questionável. Terceiro ato, evidentemente ilegal, não é questionável, é abuso de autoridade. Vamos falar com todas as letras aquilo que a gente está
aquilo sobre o que a gente está se debruçando. Não tem como escapar disso. É claro que tudo merece uma investigação, cabe à justiça a última palavra, mas o que a gente está fazendo aqui é analisar os fatos e analisar como que o direito se aplica. E o terceiro ato foi a detenção ilegal, que foi uma prisão ilegal, do jornalista português que veio ao Brasil. Um jornalista português, o Sérgio Tavares, ele veio ao Brasil para fazer a cobertura da manifestação, enquanto as pessoas estavam indo à Paulista para protestar contra abusos e arbítrios do Supremo Tribunal Federal, um arbítrio e um abuso estava acontecendo em Guarulhos, a poucos quilômetros dali, quando a Polícia Federal abordou o jornalista Sérgio Tavares na descida, na chegada ao Brasil, reteve o seu passaporte, deteve ele e levou-o a uma delegacia de São Paulo e passou a interrogá-lo. E interrogá-lo sobre o quê? Sobre as suas opiniões políticas. Segundo a Gazeta do Povo divulgou, o interrogatório tomou 4 horas, questionando sobre opiniões políticas. Questionada sobre isso, a Polícia Federal veio e falou: olha, não. Realmente questionamos sobre esses assuntos como vacinação, como críticas aos atos das instituições brasileiras. Nós questionamos ele sobre questionamentos que ele fez sobre urnas eletrônicas, mas nós os detivemos porque ele não tinha visto para trabalho. Gente, são uma série de mentiras aqui que a gente precisa desmistificar e falar claramente o que aconteceu. Em primeiro lugar, Sérgio Tavares não precisava de visto de trabalho, porque existe um acordo entre Brasil e União Europeia, e jornalistas da União Europeia que vêm ao Brasil para trabalhar por menos de 90 dias não precisam de visto. Não precisam de visto. Então, ele não precisava de visto. Claro, o jornalista não pode estar sendo remunerado por um jornal brasileiro, que era o caso exatamente aqui. Então, ele não precisa de visto. Agora, além disso, além de ser mentirosa essa informação de que ele precisaria de visto, existe aí um segundo problema. Não pode a Polícia Federal interrogar ninguém por assuntos políticos, por assuntos que estão dentro da liberdade de expressão da pessoa. Ora, ou ele praticou um crime e aí ele tinha que ser investigado e punido, ou ele não praticou e ele não pode ser interrogado por assuntos que estão na esfera da opinião e da liberdade de expressão e da opinião política. E como não existia nenhum tipo de investigação contra ele, ele não podia ser detido. Mas alguém pode dizer, mas a detenção dele para interrogatório caracteriza a prisão? Sim. É um tipo de prisão que existia no Brasil, foi declarado inconstitucional, chamado prisão para averiguação. Isso é inconstitucional, isso é abuso de autoridade. Nos Estados Unidos, gente, eu fui pesquisar, abri lá as minhas aulas de Harvard, para quem não sabe, eu estudei 1 ano em Harvard, fiz meu mestrado lá, e dentre as aulas que eu fiz, dentre os cursos que eu fiz no meu mestrado, revalidado aqui no Brasil, estava o curso de investigações criminais. E os Estados Unidos são um país muito mais protetivo do trabalho policial, muito mais protetivo da sociedade, e muito mais restritivo em relação aos direitos do investigado. E lá nos Estados Unidos, a corte norte-americana já discutiu isso desde lá em 1979 e já afirmou a seguinte posição: quando existe uma detenção para interrogatório ou para colheita digital, não pode deter a pessoa se não for um caso de prisão, porque isso é uma prisão de fato, ou seja, a polícia de fato o que ela está fazendo é prender, ainda que não esteja fazendo isso de direito, ou seja, não esteja fazendo isso legalmente, não esteja fazendo isso com uma ordem judicial, não seja uma prisão em flagrante cabível pela lei. Então o que a polícia fez foi uma prisão de fato, e não existe a possibilidade de prender alguém de fato no Brasil. Prender alguém sem uma ordem judicial, sem situação de flagrância, caracteriza crime de abuso de autoridade. Simples assim, claro assim. E ele foi detido por 4 horas. Isso caracteriza, sim, segundo a jurisprudência norte-americana, de modo claro. Aqui no Brasil isso não é muito discutido, essa detenção temporária, mas existia a prisão para averiguação que foi derrubada. Isso caracteriza aí claramente uma prisão. Lembre ainda que o próprio STF derrubou a condução coercitiva, que era levar alguém para depor, dizendo que isso era ilegal. E se não existe condução coercitiva, o que eles fizeram foi, sim, uma prisão ilegal. Então, gente, a gente viu aí 3 ações ilegais da polícia. Primeiro, uma prisão ilegal. Em segundo lugar, a polícia não tem condições, não tem autoridade, não tem competência, não tem atribuição, não tem jurisdição, como se quiser falar, não tem a possibilidade legal da polícia interrogar alguém por opiniões políticas. Isso é um absurdo. Em terceiro lugar, a Polícia Federal errou ao dizer que o Sérgio Tavares precisava de um visto de trabalho. Isso não é verdade, como esclareci. A gente já viu agora, então, 3 coisas que aconteceram. A intimidação dizendo que se o Bolsonaro falasse um ai seria preso, a infiltração de agentes policiais federais à manifestação e, em terceiro lugar, a detenção ilegal de um jornalista português. A gente chegou até o dia da manifestação. Agora, 3 coisas ilegais que aconteceram de lá para cá.
2 na segunda e 1 na terça, que eu vou contar para vocês. Para vocês verem como essa manifestação legítima popular está cercada de intimidação. Vamos ao quarto ato ilegal e de intimidação, com o qual nós precisamos demais nos preocupar. Quarto ato. Saiu ontem uma série de notas, dizendo que a Polícia Federal queria utilizar a manifestação do presidente Bolsonaro durante o ato, durante a manifestação, contra ele, como se fosse uma prova de que ele admitiu de que ele tinha conhecimento da tal da minuta golpista, assim chamada, que seria um decreto de estado de sítio. E vamos às aspas do que Bolsonaro falou, para a gente tratar do fato aqui, aí analisar o fato. O que o presidente Bolsonaro falou? Ele falou, abre aspas, agora, o golpe é porque tem uma minuta de decreto de estado de defesa? Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Fecha aspas. O que ele disse? Ele disse que a Polícia Federal estava querendo enquadrar uma minuta de decreto de estado de defesa como se fosse um golpe. E isso seria algo previsto na Constituição. É o que ele falou. Pergunta para você que está me ouvindo aí. Pode comentar. Ele admitiu que ele tinha visto a minuta? Ele admitiu que ele conhecia a minuta? Ele admitiu, por acaso, que ele participou da elaboração da minuta? Ele admitiu que ele tinha conhecimento da minuta? Não! O que ele está falando é partindo do pressuposto da acusação que a Polícia Federal está levantando sobre ele, essa hipótese que a Polícia Federal está levantando, e está dizendo, é golpe porque tem uma minuta de decreto de estado de defesa. Ele não está falando que eu sabia, que eu tinha conhecimento, que eu participei. Ele está dizendo o que a Polícia Federal está dizendo. E aí ele questiona. É golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição? Querendo dizer que, ainda que exista uma eventual minuta, isso não poderia ser considerado golpe. Essa foi a tese do Bolsonaro, a manifestação dele, o argumento que ele usou, o ponto de vista que ele expressou lá na manifestação. Claramente, gente, é claro, basta uma interpretação de texto básica, um pouco mais aí de jardim de infância, e a pessoa já tem condição de interpretar e entender que ele não admitiu nada. Então, me parece aí que essa interpretação que foi passada por alguns agentes ou delegados de Polícia Federal para a imprensa mostra uma total forçação de barra da própria polícia, ou uma parcialidade, ou ainda que o que está acontecendo ali é, como a gente tem visto, por uma série de atos, uma conta de chegada. Estão buscando qualquer justificativa para poder enquadrar Bolsonaro. Até um eventual conhecimento de Bolsonaro de uma minuta de golpe pode vir a ser comprovado eventualmente por alguma outra prova. O meu ponto aqui, eu não conheço outras provas, eu só sei que teve a delação, mas a delação por si só não se salva, ela por si só ela não prospera, ela precisa de uma prova de corroboração, de uma confirmação, e o que eu estou dizendo é que essa declaração pública na manifestação de domingo, em que eu estava lá, ouvi, reouvi depois, olhei essas aspas, essa declaração dada nessa manifestação de domingo, certamente, a partir dela, não se pode extrair que Bolsonaro confessou nada ou que tinha conhecimento. Isso é claro, isso é ululante, isso é visível. Basta, mais uma vez, interpretação de texto do nível de quarta série. Mas, infelizmente, no Brasil, como vários estudos têm mostrado, a gente não tem uma boa interpretação de texto, né? Muitos alunos saem até da quarta série, passam na quarta série, mas não conseguem fazer uma boa interpretação de texto. Ou é má interpretação de texto, ou é má fé, parcialidade e enviesamento. Agora, tem ainda um outro ponto importante que eu queria mencionar. A gente precisa lembrar que, ainda que tenha existido uma minuta de golpe, não só eu, mas vários outros juristas se manifestaram explicando para as pessoas que você cogitar um crime não é crime. Você preparar um crime não é crime. Só é crime quando a pessoa passa a executar o ato criminoso descrito no Código Penal. Então, vamos pensar que alguém considere matar sua sogra. Cogite matar sua sogra. Comigo isso jamais aconteceria. Minha sogra é um anjo. Eu amo a minha sogra. Mas vamos supor que alguém considerasse matar a sogra. Essa pessoa praticou crime? Não, não praticou um crime. Vamos supor que essa pessoa que cogitou matar a sogra vai lá e compra uma arma de fogo, compra uma faca, pensando em matar a sogra. Até aí a pessoa cometeu um crime, se comprou legalmente a faca ou a arma de fogo, não praticou crime nenhum, porque, mais uma vez, preparação não é crime. Só vai ser crime a hora que essa pessoa for lá e efetivamente tentar esfaquear a sogra, der um tiro na sogra, apontar a arma para a sogra para tirar, começar a mexer o gatilho, aí a pessoa vai estar executando a ação criminosa e ela vai ter entrado aí na esfera da tentativa do crime ou na execução do crime. Então vários juristas falaram, olha, você ter essa eventual minuta, ter discutido, ter considerado, isso aí por si só não é crime. Precisaria ligar isso com atos efetivos de golpe de Estado.
E aí vem a interpretação do que aconteceu e a importância da interpretação do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Eu já me manifestei muito antes de surgir essa discussão sobre a minuta do golpe, eu já tinha me manifestado falando, o que aconteceu no dia 8 não tem como ser crime de golpe de Estado e não tem como ser crime de tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito, por uma razão básica. O Código Penal prevê, lá no comecinho do Código Penal, lá pelo artigo 17, prevê que um crime não uma tentativa de crime, uma busca da realização do crime, não é punível quando o crime é impossível, seja porque o meio empregado para o crime é manifestamente ineficaz para a prática daquele crime, seja quando ele tem uma outra linguagem que é o objeto do crime é inidôneo. Essa questão do objeto não interessa aqui para a gente falar, não é necessária, não é pertinente, mas a questão do meio ineficaz é totalmente pertinente. Por quê? Porque se você adota um mecanismo, um jeito de praticar um crime que é absolutamente ineficaz para praticar o crime, você não responde por aquele crime. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu pego e desse um copo de água para alguém querendo matar essa pessoa. E é um copo de água. Mas eu tô com intenção de matar, acreditando que se ele beber água, ele vai morrer. Esse é um meio absolutamente ineficaz. Eu não sou punido nesse caso nem por crime, evidentemente, porque crime não existirá, nem por tentativa do crime, por mais que a intenção fosse matar alguém, mas porque o meio é absolutamente ineficaz. Eu não vejo como você cogitar um golpe de Estado ou atentar violentamente contra o Estado democrático de direito, como prevê a lei, sem armas, sem tanques, sem barricadas, sem meios efetivamente, minimamente eficazes. O pior que poderia ter acontecido lá seria uma incitação ao crime, um clamor às Forças Armadas, mas jamais pelos atos praticados, crimes de dano, vandalismo, com certeza, mas jamais esses crimes mais graves, com penas mais severas. E, em razão desse desvio de interpretação do Supremo, as penas aí estão sendo absolutamente desproporcionais. Pessoas presas, mais uma vez, com uma Bíblia e um terço na mão, sendo condenadas a 17 anos de prisão, avós e família. Isso é um tremendo de um absurdo. Agora, voltando para essa nossa realidade aqui, ainda que houvesse uma cogitação, isso não caracteriza crime. Ainda que houvesse uma preparação, isso não caracteriza crime. Daí a importância deles tentarem ligar o 8 de janeiro, na interpretação deles, com as pessoas que estavam envolvidas nessa tal da minuta golpista. Mas, até agora, pelo que surgiu nas investigações, eu não vi esse link. Eu li as decisões, eu li o material que existe, eu não tenho acesso aos autos, porque quase ninguém tenha decretado sigilo, até os advogados têm dificuldade para ter acesso, mas olhando as decisões, e normalmente as decisões trazem as principais provas, os fatos que estão sendo investigados, eu não vi nenhuma prova de relação. Então, ainda que houvesse essa interpretação do 8 de janeiro que o Supremo está dando, ele precisaria provar essa ligação, em tese não tem prova. Mas, apesar de toda essa análise técnica, a gente tem que lembrar que a gente tem visto muita coisa que não é técnica acontecendo, muita coisa altamente questionável. Tá bom, gente, já falei bastante desse ponto 4, que é o ponto de que a Polícia Federal gostaria de usar as falas do Bolsonaro contra ele. Agora, deixa eu falar coisas que são absurdas, completamente absurdas. Talvez você já achou tudo que eu falei absurdo, mas, gente, isso aqui me incomodou tanto, tanto, tanto. Ontem eu vi ainda uma notícia de que a Polícia Federal queria incluir o pastor Silas Malafaia como investigado. Saíram várias notas à imprensa nesse sentido e queriam colocá-lo como investigado porque ele também poderia estar envolvido na tentativa de golpe. Mas espera aí, qual é a prova? Qual é o indício? Simplesmente porque ele estava lá na manifestação, porque ele foi um dos protagonistas da manifestação legítima, popular, protegida pela Constituição. Aí você pune alguém por exercer um direito inserindo o cara no inquérito porque o cara fez uma crítica. Gente, isso é absurdo, isso é surreal. Em que país que nós estamos vivendo? Certamente não é mais uma democracia se esse tipo de coisa acontece. O meu quinto ponto, quinto ato, então, sobre o qual eu estou falando, é a intenção manifestada aí pela imprensa da Polícia Federal de incluir Silas Malafaia na investigação sem que ele sequer conheça esse objeto de investigação, sem que exista qualquer evidência contra ele, simplesmente porque ele fez críticas. Eu fui rever as críticas que ele fez, gente. Eu fui rever as críticas, revi o texto, transcrevi a fala dele, revi toda a manifestação, já tinha ouvido lá na manifestação, eu estava lá na manifestação, no mesmo caminhão em que o Silas Malafaia discursou, ouvi o que ele disse, vim para cá, revi ontem, reli, transcrevi, revi hoje de novo, e eu olhei tudo o que ele falou, não tem nenhum crime ali. Ali não tem nenhum crime de injúria, não tem crime de calúnia, não tem crime de difamação, não tem nenhum fato que foi apontado falso nem pela imprensa, não tem ali nenhuma incitação a crime, nada, nada.
Mas aí, qual é a ideia, qual é a razão para incluir ele no inquérito? E ainda surgiu uma nota ontem dizendo que a Polícia Federal não gostou do discurso do Malafaia e acha que ele cometeu excessos nas críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Gente, como assim? Desde quando que criticar alguém é crime no Brasil? E desde quando que é papel da Polícia Federal não gostar ou gostar de críticas? Ou ainda buscar cercear as críticas, ou buscar intimidar as pessoas contra críticas dirigidas a atos e autoridades? Isso é o mais completo absurdo. Isso é distópico. Isso parece uma coisa surreal. Parece que a gente está vivendo num mundo de mentira. Numa coisa que não é de verdade. É difícil de acreditar. Mas a gente tem visto absurdo atrás de absurdo, dia depois de dia. E ainda, eu queria falar para vocês o que o Silas Malafaia fez. Ele começou o discurso dele dizendo que ele não atacaria as instituições, porque atacar instituições seria atacar o Estado Democrático de Direito. E ele não faria isso. E, em seguida, ele fala que ele vai mostrar uma série de fatos que mostram uma engenharia que existe para prender Bolsonaro. E aí ele passa a falar sobre fatos e relatar historicamente, vai um pouco para frente no tempo, volta um pouco para trás no tempo. Ele relata fatos, mais uma vez, fatos verdadeiros, fatos falsos, fatos verdadeiros. Não vi ninguém questionar a veracidade dos fatos que ele relatou. E aí, em cima desses fatos, e ele passou a maior parte do tempo falando de fatos, ele fez algumas interpretações. Uma das interpretações foi a mais firme, a mais contundente, foi aquela em que ele falou que o ministro Alexandre de Moraes tem o sangue da morte do Clesão nas suas mãos e que o ministro Alexandre de Moraes vai prestar contas dessa morte a Deus. Essa foi a fala mais forte. E é uma interpretação razoável dos fatos, porque vamos lembrar o que aconteceu na morte do Clesão. No caso do Clesão, não existiam os requisitos da prisão preventiva, mas ele ficou preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Desde o começo, ele já mostrou que ele tinha uma série de problemas de saúde e pediu que ele fosse solto. Mas ele não foi solto e não foi colocado em nenhum tipo de cuidado especial. Avançou mais o tempo, a própria Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, opinou e pediu que ele fosse solto. Se passaram mais meses e ele não foi solto e veio a óbito. Ou seja, existe sim aí uma relação de nexo de causalidade entre a omissão do ministro Alexandre de Moraes, omissão porque ele demorou a decidir um tempão, e a gente não sabe nem como ia decidir, mas manteve ele preso, e já era uma prisão sem fundamento, e a morte do Clesão, isso é inegável. Então, o clamor do pastor Silas Malafaia é um clamor justo, é uma avaliação, uma interpretação legítima. E mais, a visão de que todos vão prestar contas das suas ações e omissões diante de Deus é uma visão cristã básica, que a maior parte dos cristãos tem. Eu acredito nisso também. Então, não teve nada, absolutamente nada de errado no que o pastor Silas Malafaia falou. Errado é você querer criminalizar o discurso. Errado é você querer criminalizar a crítica. Errado é você usar a Polícia Federal como um instrumento político de coação e intimidação. Errado é um Supremo, uma polícia terem lado no espectro político. Errado é nós vivermos num país que se auto-intitula democrático, Estado de Direito, e nós vermos as liberdades e os direitos fundamentais serem violados dia sim e dia sim. Dia sim e dia sim. Isso é errado. Isso é a total inversão de valores. Isso é a criação de uma ditadura, de um governo arbitrário, de um país autoritário, de uma realidade distópica, quando a Constituição é negada, os valores são invertidos, as regras são subvertidas e nós vemos a injustiça prosperar com absoluta impunidade das pessoas que são as donas do poder no Brasil. E tem um traço muito importante entre o combate à corrupção e o combate aos abusos que a gente vê hoje praticados nas mais altas esferas. O ponto em comum é, em ambos os casos, nós estamos lutando contra os abusos dos donos de poder que praticam abusos impunemente. Esse é o denominador comum. Nós estamos lutando para que nós tenhamos pessoas em cargos públicos que vivam não para se servir do cargo e não se servir das pessoas, mas sim para servir através dos cargos, para servir as pessoas. E vamos para o último ponto que veio hoje, que me deixou indignado. Eu parei o carro, estava voltando, eu tinha levado meus filhos na escola, estava voltando para casa, a minha filha tinha levado ela para estudar, e estava voltando para casa e parei, encostei no acostamento, parei o carro para comentar, porque eu não consegui esperar. Eu estava ouvindo o podcast, eu vi essa notícia e achei o maior de todos os absurdos, isso me indignou profundamente, eu fiz um post no Instagram sobre isso. O último ato foi praticado hoje em relação à manifestação, que é mais um ato ilegal,
que dentro desse contexto todo de atos ilegais caracterizam abusos e perseguição contra a manifestação que aconteceu. E esse sexto ato foi a manifestação, a intenção de se investigar a origem dos recursos investidos na manifestação do domingo. Deltan, mas não pode investigar? Gente, não pode investigar sem um indício de crime. A polícia não pode sair investigando pessoas e fatos sem que exista um indicativo de crime. Se existir indicativo de crime, de lavar dinheiro, vai, investiga, tem que investigar. Lembre, nós somos pessoas da lei e da ordem, nós queremos as coisas certas, mas não tem nenhuma indicação de crime e querem investigar a origem dos recursos. Para pensar o seguinte, vamos fazer um paralelo. Faz um paralelo com a Lava Jato. O equivalente na Lava Jato seria a Lava Jato ter investigado o financiamento dos atos pró-Lula, as viagens das pessoas que vinham aqui visitar Lula, o acampamento que existiu e foi pago por alguém ali nos arredores da Polícia Federal, as manifestações pró-Lula. Seria a Lava Jato investigar isso. A Lava Jato investigou? Não. Em algum momento a gente cogitou que poderia ter algum dinheiro ilegal ali? Sim. E por que vocês não investigaram? Porque a gente não tinha nada concreto, não tinha uma notícia crime, não tinha um indício, não tinha uma prova. E sem prova, sem indício, você não investiga. Você não vai em cima de cogitação, você vai em cima de fatos. Você ir atrás de pessoas e fatos sem indício de crime tem um nome claro para isso: perseguição política. Isso é claro. Existe um nome claro para investigar pessoas e fatos sem indicativo de crime: perseguição política. Como nós não fizemos perseguição política, nós nunca fizemos nada parecido com isso. Mas agora querem investigar a origem dos recursos da manifestação sem se ter indicado uma prova, um indício concreto de que exista uma origem criminosa em relação a esses recursos. Nós estamos caminhando para a beira do precipício da ditadura, do autoritarismo, se é que a gente já não está caindo precipício abaixo, caindo em voo livre e prestes a nos estatelar lá embaixo. Eu fico muito preocupado como cidadão, como alguém que foi um agente da lei, como alguém que defende lei e ordem, como alguém que defende efetivamente democracia, não da boca para fora, mas uma verdadeira democracia, Estado de Direito, império da lei, contenção dos abusos dos donos do poder. Fico extremamente preocupado com todos esses absurdos que nós estamos vendo, e não por outra razão, justamente por tudo isso, para lutar contra todos esses abusos. Eu estava na manifestação, estava lá, ouvi as declarações, tanto do presidente Bolsonaro como do Silas Malafaia, no mesmo caminhão em que eles estavam, e não identifiquei nada errado lá, vim para cá, revisei tudo, não identifiquei nada errado, e agora a gente está vendo essas séries de atos ilegais cercando a manifestação, que parece uma grande intimidação em relação a esse movimento de direita que está acontecendo no país, uma direita como nunca existiu. Até vi uma pessoa de esquerda falar numa live agora que as manifestações da direita foi muito mais forte do que as mais fortes da esquerda aí ao longo dos últimos tempos, o que é um sinal para a esquerda de preocupação, que mostra para a direita que nós precisamos sim nos posicionar, sim nos manifestar, sim nos organizar, sim nos multiplicar e sim erguer a nossa voz contra arbítrios, arbitrariedades no Brasil. Lembrem que aconteceram abusos antes e depois da manifestação. Começou na sexta-feira, já um abuso, claro, tem vários anteriores, né? Mas eu vou só falar desses que circundaram a manifestação. Na sexta-feira de manhã, houve um recado mandado por ministros do Supremo de que Bolsonaro, se falasse um ai contra o Supremo, um ai não um ai criminoso, um ai crítica, um ai lícito, legítimo, ele seria preso lá na manifestação. Em seguida, nós tivemos a notícia de que agentes da Polícia Federal estariam infiltrados na manifestação. Foram 2 atos que aconteceram antes, ilegais, e que caracterizam aí uma intimidação, uma perseguição em relação à manifestação. No próprio dia da manifestação, a gente teve a detenção ilegal, a prisão ilegal, que caracteriza em tese abuso de autoridade, do jornalista português Sérgio Tavares, como a gente explicou aqui. E depois da manifestação, a gente teve notas na imprensa de que Silas Malafaia seria investigado, incluído no inquérito, embora não houvesse nenhum indício contra ele, de que a origem dos recursos seria investigada, investido na manifestação, embora não houvesse nenhum indicativo de nenhum tipo de crime nisso, e ainda houve a notícia de que a fala do Bolsonaro seria usada contra ele, muito embora tenha aí um problema básico, um problema primário de interpretação de texto, de interpretação da fala, do que foi dito efetivamente lá. O que mostra, mais uma vez, uma tendência aí à parcialidade, um enviesamento e uma preocupação de que investigações não sejam procedimentos para descobrir a verdade como ela é, mas sim contas de chegada.